Em escrita criativa, uma pergunta que persegue escritores iniciantes é: como escrever bons diálogos? Muito dessa dúvida se deve ao fato deles não saberem exatamente o que é um diálogo e qual a função dele em uma narrativa. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é diálogo, suas principais funções em uma narrativa e como escrever diálogos que realmente funcionem. Mas antes, já deixa aquele like que ajuda muito nos trabalhos aqui do canal. Aproveita também, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Eu sou Roberto Silver e esse é mais um vídeo do Papo de Roteiro. Diálogos são uma das partes mais importantes em uma história. Quando bem escritos, eles fazem a história funcionar e costumam se fincar na mente da audiência. Se compararmos uma boa história com a refeição, podemos dizer que os diálogos são o tempero. Luke, eu sou seu pai. Isso é Esparta. Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Esse é meu segredo, capitão. Eu estou sempre com raiva. Essas frases memoráveis são apenas alguns exemplos de como bons diálogos podem cravar uma cena ou uma história inteira na memória da audiência. Mas afinal, o que é um diálogo? Segundo Sid Field explica no livro Manual do Roteiro, diálogo é uma função do personagem. É a maneira como ele se expressa e interage com outros personagens, com ele mesmo ou com o mundo que o rodeia. Já sobre a sua função, podemos dizer que, em geral, o diálogo tem a ver com a necessidade e objetivo do personagem na história. Sendo assim, podemos dividir a função do diálogo em 3 tópicos básicos: comunicar fatos e informações, mover a trama adiante e revelar o personagem. Vamos dar uma olhada com mais calma em cada um desses tópicos. Primeiro, comunicar informações. Imaginemos o seguinte diálogo de uma possível narrativa policial. O inspetor chega à cena do crime e pergunta: "E então, o que temos?" E o policial responde: "O zelador da escola encontrou ele hoje de manhã. 3 perfurações na nuca, provavelmente de tesouro ou faca. Meu Deus, inspetor, é o 3º desse jeito só esse mês." Viu? Com um simples diálogo curto, você já sabe que a vítima é um homem, como ele foi morto, que foi achado em uma escola e que o assassino provavelmente já matou outros antes dele. Existem outras formas de passar informações importantes em uma história. Narração pode ser uma delas. Porém, com diálogos, a coisa flui melhor, fica mais sutil, já que faz com que tanto a audiência quanto os personagens, na maioria das vezes, recebam as informações ao mesmo tempo, o que dá à trama um poder de imersão muito maior. Pense dessa forma: a trama é como um grande quebra-cabeça, e os diálogos devem oferecer gradualmente peças para que a audiência consiga montá-lo por completo. Mas cuidado! Diferente da trama que pode ser medida e dividida, não existe medida certa para a escrita de diálogos. E se você pesar a mão ao passar informações por eles, pode acabar com uma trama chata e cheia de diálogos expositivos, do tipo: "Você viu que o João Marcos, professor formado da UFPE com louvor e escritor de vários livros, chegou hoje para colocar ordem nessa instituição?" Tá vendo? Um diálogo chato, cheio de informações e nada natural. Sobre isso, Sid Field afirma que apenas a prática dá ao autor a noção de como dosar de maneira adequada. A segunda função do diálogo é mover a trama adiante. Diálogos que movem a trama podem aparecer de diversas formas. Pode ser uma revelação importante para o desenrolar da narrativa, colocada no momento certo para virar a trama em outra direção. Vamos a um exemplo. Imagine novamente uma trama policial. Nessa, o detetive encontra dificuldade para juntar provas para revelar a identidade do assassino. Então, próximo do final do 2º ato, um depoimento de uma testemunha-chave dá ao detetive a confirmação da identidade do misterioso assassino, para que ele possa finalmente prendê-lo. Com isso, a trama vira na direção do desfecho. O diálogo também pode mover a trama surgindo como a resolução das pendências dos personagens, como em uma discussão em que verdades precisam ser ditas para que o casal decida o futuro da relação. Lembre-se disso. Histórias sempre se movimentam em direção a uma conclusão, e diálogos devem ser uma ferramenta para isso.
A terceira função do diálogo é revelar o personagem. Revelar os personagens também é uma função do diálogo. E por revelar, me refiro a expor ao leitor seus objetivos, traços de caráter, conflitos internos ou com outros personagens. Ou seja, tudo que torne o personagem palpável e verossímil. Bora para um exemplo. Quando o Naruto fala insistentemente que vai ser Hokage um dia, isso mostra ao leitor duas coisas sobre o personagem. Primeiro, seu objetivo na trama, que é ser Hokage, e segundo, que perseverança é a característica mais forte nele. Só isso já diz bastante sobre o personagem, formando uma imagem gradual na mente dos leitores. A forma como o personagem fala também diz muito sobre ele. Gírias ou sotaques podem revelar origens, enquanto erros e vícios de linguagem dão pistas sobre o nível intelectual do personagem. Vamos supor que um juiz e um fazendeiro queiram convencer alguém de uma mesma coisa. Os argumentos podem ser os mesmos, mas a forma, o vocabulário, a dicção e as artimanhas seriam totalmente diferentes. Já quando se fala em escrever bons diálogos, é comum para os iniciantes fazer a seguinte pergunta: como escrever diálogos naturais? A primeira ideia é tentar imitar as conversas do cotidiano, e é aí que está um grande erro. É possível criar diálogos que se passem por conversas do dia a dia, mas é bom lembrar, como Robert McKee diz em seu livro Story, diálogo não é conversa. Existe uma grande diferença entre diálogo e conversa. Faça o seguinte teste. Quando estiver na rua, no ônibus ou num shopping, experimente prestar atenção em alguma conversa aleatória. Você provavelmente vai ouvir bastante pausas estranhas, frases mal construídas, viradas bruscas de assunto e palavras repetidas ou sem nexo. Isso acontece porque, diferente do diálogo, a conversa não está preocupada com duas coisas muito importantes para o roteirista: tempo e progressão. Conversa é como interagimos, como mantemos nossos relacionamentos funcionando. Ela não está preocupada em argumentar nada, tampouco em chegar em algum lugar. E ela pode se estender o quanto quiser. Já o diálogo tem como preocupação o tempo e a progressão da narrativa. É por isso que em nenhum livro ou filme que você veja, você nunca verá diálogos como "Oi, tudo bem? Tudo, e você?". Nada do diálogo deve ser desperdiçado. Tudo nele deve trabalhar para comunicar alguma coisa, mover a trama ou revelar o personagem. O segredo é fazer o diálogo apenas se parecer com conversas casuais. O escritor consegue isso usando vocabulário comum ou informal, contrações, gírias e até vícios de linguagem, mas sem deixar de ser preciso, seguir uma direção e comunicar usando pouco. No fim das contas, se um diálogo lhe parecer forçado, veja se ele cumpre bem suas funções dentro da narrativa. Se sim, só desencana e segue em frente. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, deixa um comentário. Se não gostou, deixa também. Não esquece de deixar aquele like que ajuda muito os trabalhos aqui do canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Lembrando, galera, que nós temos uma novidade. Agora você pode nos ajudar sendo padrinho aqui do canal. Nós temos uma conta agora na plataforma do Padrim e você pode acessar pelo link que eu vou deixar aqui nos comentários. Quer ajudar o canal nessa missão de ensinar a contar boas histórias? Seja nosso padrinho. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.